A Ferrari prestará uma homenagem histórica no GP da Itália, que acontece neste fim de semana em Monza. A equipe italiana correrá com uma pintura especial em seus SF25 para celebrar os 50 anos do primeiro título mundial conquistado por Niki Lauda. A data é simbólica. Em 7 de setembro de 1975, também em Monza, Lauda garantiu o Campeonato Mundial de Pilotos com uma corrida de antecedência. Na ocasião, o austríaco de 26 anos cruzou a linha de chegada em terceiro lugar, resultado suficiente para confirmar a taça diante de Emerson Fittipaldi da McLaren e Carlos Heltman da Brabham. A festa da escuderia foi completa com a vitória do companheiro de equipe Clay Regazzoni no autódromo considerado a casa espiritual da Ferrari. E para marcar o aniversário, a Ferrari decidiu resgatar as cores da lendária 312T, carro que deu a Lauda seu primeiro título. O SF25 virá em um tom vermelho semelhante ao original, com a cobertura do motor em branco. Já as asas foram modificadas em um cinza mais escuro, sendo a traseira descrita pela equipe como prata metálica, evocando o alumínio usado naqueles dias, antes que a fibra de carbono se tornasse o padrão da F1. A homenagem não ficará restrita apenas ao carro. Segundo a Ferrari, os macacões, botas e capacetes dos pilotos também terão elementos de design que remetem à época de Lauda, reforçando a conexão histórica com a década de 70. O carro campeão de 75 estará em exibição no Museu da Ferrari, em Maranello, como parte da programação especial dedicada ao aniversário. A equipe anunciou que o 312T será mostrado ao público a partir de amanhã e durante todo o mês de setembro, com transmissão ao vivo dos treinos e da corrida de Monza diretamente no espaço. Além disso, outro carro com a pintura comemorativa será exibido no paddock de Monza durante o fim de semana do GP da Itália. A celebração contará também com a presença de Jean Alesi, um dos pilotos mais icônicos da história recente da Ferrari. No Templo da Velocidade, o francês guiará o lendário 412 T2 com motor V12, carro com o qual conquistou sua única vitória na Fórmula 1 em 95 e que ainda hoje é lembrado com carinho pelos tifosi pelo ronco inconfundível de sua potência. A primeira temporada de Lewis Hamilton na Ferrari segue acumulando pressões e questionamentos. No GP da Holanda, disputado em Zandvoort no último fim de semana, o heptacampeão voltou a ser alvo da mídia italiana após abandonar a corrida em um acidente na volta 23, quando perdeu o controle do carro na curva 3 ao passar por um trecho úmido e bateu nas barreiras. O erro encerrou mais um fim de semana complicado para o britânico de 40 anos, que havia largado apenas em sétimo lugar, novamente atrás de seu companheiro Leclerc, e não conseguiu ganhar posições nas 22 voltas que completou. Gazeta dá nota 5 para Hamilton. A repercussão na imprensa italiana foi imediata. O tradicional jornal esportivo Gazeta dello Sport avaliou o desempenho de Hamilton com nota 5 de 10, destacando a queda de rendimento e classificando o acidente como um erro atípico para sua carreira. Abre aspas. Dificuldades na classificação, largando da quarta fila, ele largou em sétimo e permaneceu em sétimo. Até o erro, o acidente, realmente, não é típico dele. O contraste ficou evidente na comparação com Leclerc, mesmo tendo abandonado após o incidente com um jovem da Mercedes, Kimi Antonelli, o monegasco recebeu 6,5 de nota, e segundo o jornal, poderia ter conquistado 10/10 se o acidente não tivesse arruinado sua corrida. O duplo abandono em Zandvoort custou caro à equipe. A Mercedes reduziu a diferença para apenas 12 pontos na luta pelo segundo lugar do Mundial de Construtores. No entanto, o cenário mais preocupante está a comparação com a líder do campeonato. A Ferrari está 324 pontos atrás da McLaren, que caminha para o título de 25 com ampla vantagem. Esse contraste é especialmente amargo para a escuderia, que em 24 terminou a temporada apenas 11 pontos atrás dos Papaya, e reforçou seu time justamente com Hamilton, heptacampeão mundial. A decisão de substituir Carlos Sainz pelo britânico tem sido cada vez mais questionada. Além dos resultados aquém do esperado, a crítica italiana aponta também o comportamento considerado negativo de Hamilton, que não conseguiu ainda transformar sua chegada em um salto de competitividade para a equipe. O acidente em Zandvoort deve afetar ainda mais a confiança de Hamilton para o restante do campeonato, já que ele segue em sexto lugar no Mundial de Pilotos, 42 pontos atrás de Leclerc. A próxima corrida, no entanto, representa uma nova chance de resposta. O GP da Itália em Monza promete ser palco de enorme pressão, já que a Ferrari correrá diante de sua torcida mais apaixonada e sob a lupa da crítica nacional. Para Hamilton, será um teste de fogo. Ou mostra evolução imediata em solo italiano, ou sua temporada de estreia em Maranello pode se consolidar como uma das maiores decepções recentes da Fórmula 1. O GP da Holanda trouxe novas narrativas para a Red Bull e sua equipe satélite, a Racing Bulls, enquanto Isaac Hadjar confirmou sua ascensão meteórica ao conquistar um pódio histórico, e o Tsunoda voltou a mostrar consistência em um fim de semana de adversidades. O contraste entre os dois pilotos reforça o dilema da equipe sobre sua formação para 2026, ao mesmo tempo que expõe a delicada situação da Red Bull mergulhada em uma crise técnica e de liderança. O jovem francês se tornou o primeiro estreante a conquistar um pódio pela equipe irmã da Red Bull, resultado que o coloca agora na 10ª posição do campeonato.
Sua campanha, estatisticamente, já rivaliza com a de dois grandes nomes, Sebastian Vettel em 2008, 8º lugar, e Max Verstappen em 2015, 12º lugar. Do outro lado da garagem, Tsunoda largou em 12º e terminou em 9º, apesar de enfrentar falhas no acelerador na parte final da corrida. Embora o resultado não seja tão expressivo, há um consenso no paddock de que o carro da Red Bull atual é bem mais exigente de pilotar que o VCA RB02. A comparação direta entre os dois levanta questionamentos internos. Abre aspas. Troque os pilotos e é concebível que os resultados sejam invertidos. Esse é o dilema enfrentado por Lauda Max, que trabalhou com ambos os pilotos ao escolher a dupla da Red Bull para 2026. Segundo o jornalista Felix Garner, da RTL Sport.d, a decisão já está tomada. A Red Bull já sabe que sua dupla de pilotos para o ano que vem será Verstappen e Hadjar. Há esperança de que este último quebre a maldição do segundo assento. Isso abre espaço para novas movimentações. Tsunoda, cujo contrato se encerra no fim desse ano, pode buscar retorno à Racing Bulls, mas terá concorrência direta de Liam Lawson. A carreira de Tsunoda sempre teve a marca da Honda, fundamental para sua entrada no programa da Red Bull. Mas o cenário mudou. A fornecedora de motores deixará a equipe no final da temporada e seguirá para Aston Martin, onde deverá abrir vaga antes de 27. Ainda assim, o japonês mantém reputação sólida no pelotão intermediário. Ele soma mais de 1 ponto por corrida em média, algo raro para pilotos fora das grandes equipes. Contudo, isso pode não ser suficiente para mantê-lo no grid diante das novas prioridades comerciais da Fórmula 1. O japonês surge como possível opção para a Alpine, especialmente se o argentino Franco Colapinto não corresponder às expectativas. Mas o risco de ficar de fora da F1 em 2026 é real. A crise da Red Bull Racing. Enquanto isso, a equipe principal atravessa um de seus piores momentos da era híbrida. A saída de Christian Horner destabilizou a organização e o novo projeto técnico não trouxe resultados. Os números são claros. Max Verstappen está 70 pontos atrás de Lando Norris no Mundial de Pilotos e Oscar Piastri soma 309 pontos sozinho, quase 100 a mais do que Verstappen e Tsunoda juntos. Além disso, o RB21 não responde às atualizações. Segundo uma reportagem, há inconsistências graves entre os dados do túnel de vento e o desempenho real na pista. Curiosamente, a Racing Bulls, que usa as mesmas instalações, não enfrenta o mesmo problema. Esse contraste levantou dúvidas no paddock sobre a capacidade técnica da Red Bull. Em meio à crise, Fernando Alonso aproveitou para provocar. Abre aspas. Verstappen seria um candidato ao título se estivesse pilotando o VCA RB02 da Racing Bulls em vez de seu problemático RB21. Embora tenha dito em tom de brincadeira, a frase ecoou de forma desconfortável. Pela primeira vez em anos, a Red Bull se vê ofuscada pela própria equipe júnior. Fim da era de ouro? A Red Bull, que nos últimos anos foi sinônimo de referência técnica e vitórias dominantes, agora luta para não ser apenas uma sombra de si mesma. Sem liderança clara, com dificuldades de engenharia e sem aura de invencibilidade que atraía talentos e patrocinadores, a equipe enfrenta a ameaça real de declínio. O contraste com o desempenho crescente da Racing Bull só amplia a pressão. No paddock já se pergunta, seria Hadjar a peça que pode reverter essa maré ou a Red Bull está prestes a viver uma reestruturação dolorosa? Já o futuro de Max Verstappen na categoria continua sendo tema de especulação. Embora esteja confirmado na Red Bull até 26, o holandês de 27 anos admite que pensa em sua aposentadoria da categoria e até esboça planos para a vida após o circo da F1. Verstappen acumula números que o colocam entre os maiores da história. 65 vitórias, 118 pódios, 44 pole positions e 4 títulos mundiais. O próprio piloto admite surpresa com o que já conquistou. Abre aspas, acho que isso já é mais do que eu jamais sonhei naquela época. Realismo sobre o futuro. Apesar do domínio recente, Verstappen sabe que o sucesso não é eterno. Claro, eu estou muito feliz e orgulhoso do que conquistei até agora. E nunca se sabe, você pode não ganhar o campeonato novamente. Isso pode acontecer, mas não é algo que esteja realmente na minha cabeça no momento. Questionado sobre até quando pretende competir, ele foi direto ao se comparar a Fernando Alonso, que corre aos 44 anos. Provavelmente não continuarei até os 44 anos. Embora não planeje se afastar totalmente das pistas, Max já pensa em diversificar sua carreira. Recentemente testou um carro GT3 em Nordschleife e deixou claro que gostaria de explorar outras modalidades. Além disso, revelou que não descarta assumir um papel fora do cockpit. Mas também não importa de assumir mais a parte administrativa, sabe? Ver como outros pilotos competem no seu carro, na sua equipe. Para Max, a decisão sobre quando se aposentar dependerá de 2 fatores: diversão e performance. Também depende um pouco de quão divertido tudo isso é, sabe? Para mim, e de quão rápido você é, porque chega um momento em que você desacelera com a idade. E aí, pode ser melhor colocar os jovens,
porque você não quer parecer um idiota. Às vésperas do Grande Prêmio da Itália, Gabriel Bortoleto revelou o quanto correr em Monza tem um significado especial em sua trajetória. O novato da Sauber, que vem chamando atenção por suas boas performances na temporada, vê a etapa italiana como uma chance de recuperação e também de afirmação dentro da categoria. Gabriel tem lembranças marcantes do circuito italiano, palco de uma vitória memorável na Fórmula 2 em 2024. Além disso, sua ligação com a Itália reforça o valor emocional da corrida. Abre aspas. Monza tem um significado especial para mim. Tenho lembranças maravilhosas da vitória na Fórmula 2 que conquistei aqui no ano passado. E tendo passado vários anos na Itália, sinto-me quase em casa. Esse circuito tem algo único. Sua grande história no automobilismo e a energia que ela irradia sempre me dão uma motivação extra. Confiança mesmo após dificuldades. Apesar das complicações enfrentadas no GP da Holanda, Gabriel afirma que o ambiente interno segue sólido e motivado. Zandvoort não foi fácil, mas o clima dentro da equipe continua positivo. A primeira parte da temporada mostrou que somos capazes e queremos voltar a esse nível. Mal posso esperar para voltar ao carro, dar o meu melhor e buscar um resultado forte para terminar a parte europeia do campeonato em alta. O piloto reconheceu que o início da segunda metade da temporada não saiu conforme esperado, mas garante que a atenção está completamente voltada para o GP da Itália. O início da segunda metade da temporada não foi como esperávamos, mas isso já ficou para trás. Agora toda a nossa energia está concentrada em Monza. Antes das férias de verão, mostramos sinais muito encorajadores, e o objetivo é retornar a esse nível neste fim de semana. Para Gabriel, a atmosfera única do circuito italiano é um fator extra de motivação. Monza sempre tem um charme especial. A tradição, os fãs, a atmosfera única no paddock. Além disso, sendo a última etapa europeia antes de ir para o exterior, é crucial terminar com uma nota positiva. Estou confiante de que seremos capazes de igualar nossas performances recentes e lutar por pontos novamente. Fecha aspas. Monza sendo um circuito de altíssima velocidade. Será que a Sauber já tem carro para poder disputar na reta? Qual a sua opinião? Comente aqui embaixo. Max Verstappen está certo em se aposentar mais cedo? Logo quando não for mais divertido? Ou quando começar a ficar mais lento? Qual a sua opinião em relação a isso? Isso não seria uma cutucada a Fernando Alonso e Lewis Hamilton, que estão estendendo sua carreira? E no mais, muitíssimo obrigado a você do outro lado que nos acompanha aqui diariamente, de segunda a segunda, há anos gerando conteúdo aqui no canal. Ó, galera, é o seguinte, aquele famoso triplo C, curte, comenta, compartilha. Agora tem ferramenta nova no ar aí, ó, Hypar. Esse Hypar faz diferença? Faz. Então, coloca aí no Hypar para dar aquela força para nós, para continuar incentivando o nosso trabalho aqui também. Lembrando também, ó, comunidade em torno de 70 mil inscritos, então se inscreva no canal. E o nosso encontro, você já tá bem ligado, né? Eu sou o Tio Barba e até o próximo vídeo!